Século XX, o capitalismo ele avança para uma nova fase, a chamada terceira revolução industrial, né? Quando se passa para uma fase do capitalismo em que a maior parte do mundo começa a se industrializar, né? O mundo começa a se urbanizar, grandes massas, né, humanas começam a se deslocar do campo para a cidade e a produção em massa começa a acontecer, né? As linhas de produção se desenvolvem a partir, né, da experiência de Henry Ford, né, na empresa automobilística Ford, que ele cria ali a ideia de linha de montagem, linha de produção. Isso, gente, pode parecer que não, mas teve um impacto muito grande na sociedade, né? Você agora tem uma produção muito mais frenética, muito mais acelerada, né? As pessoas começam a trabalhar mais, né? Trabalhar mais horas por dia do que era o trabalho no campo. Ou seja, gente, o século XX foi um século de transformações, um século de avanços, de mudança, né? Uma mudança que causou um impacto nas pessoas, né? Causou até um medo, né? O que vai ser do século XX? Enfim, gente, então eu fiz esse paralelo com a atualidade para a gente entender como é que estava. As pessoas estavam também bastante eufóricas em relação às novidades do início do século XX. Algumas pessoas amedrontadas, outras pessoas bastante entusiasmadas, bastante animadas com a modernidade, com o futuro, né? O início do século XX foi marcado por esse sentimento de vanguardismo, de olhar para frente, de o que é bom é aquilo que é moderno, aquilo que é novo, aquilo que é futurista, né? O conservadorismo é atraso, é retrocesso, olhar para trás, né? O saudosismo era visto de uma forma negativa. É claro que havia, naquele momento, no início do século XX, movimentos mais conservadores, mas muito fracos, né? Perderam muita força, né? A gente tinha, né? Eu digo a vocês que personagens da nossa literatura do início do século XX eram bastante conservadores, como o próprio Monteiro Lobato. O rádio já havia sido inventado lá no século XIX, mas aqui no Brasil ainda não tinha chegado, né? Veio chegar no Brasil no século XX mesmo, né? O século XX era o século da velocidade, da aceleração das coisas, é tudo mais rápido, né? As pessoas se deslocam por meio de automóveis, né? De automóvel, o trem, né? As máquinas, né? A comunicação é mais rápida, tudo é mais rápido no século XX, né? E aí, gente, a arte no início do século XX ela foi também impactada por essas mudanças. A situação, né, sociopolítica do mundo no final do século XIX, no início do século XX, qual que era? Você tem no mundo um período tenso, né, um período nós tivemos aí no final do século XIX importantes conflitos, né, guerras acontecendo na Europa, né? Nos Estados Unidos também a gente tem aí os períodos aí de guerra, a guerra de secessão, né? Guerra civil nos Estados Unidos,
guerra entre Inglaterra e França também acontecendo lá na Europa. E aí o século XX começa com os ânimos meio agitados, né? Você tem aí a França com um sentimento de revanche, desejo de revanche, de tirar forra, né, a sua derrota para a Inglaterra, né? A França quer se autoafirmar novamente. Você tem a Alemanha e a Itália se reestruturando, né, e desenvolvendo um sentimento de nacionalismo, de unidade, né? A Alemanha, no final do século XIX, boa parte do século XIX, ela esteve fragmentada, né, em vários estados menores. A mesma coisa a Itália. Quando esses países se unificam, né, eles começam a querer ganhar poder político, ganhar espaço, se fortalecer politicamente, né? E aí, gente, esse é o cenário aí, né, que iria acabar resultando em conflito, né? Um clima de tensão na Europa, né, muito forte, que acabou resultando posteriormente, a partir do ano de 1914, né, acabou eclodindo aí a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, né? Aí, Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, em 1917, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial devido aos conflitos internos que estava enfrentando, a Revolução Russa, né, que derrubou o czar russo, czar Nicolau, né, Romanov, e deu origem à União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E aí, gente, foram conflitos, né? 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. Aí tivemos, depois de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um período de muito sangue, de muito conflito, né? O início do século XX. Que é claro que impacta em todos os aspectos da sociedade. No Brasil, o que estava acontecendo? O cenário brasileiro ele é bem interessante nesse período. Em 1888 acontece o quê? A abolição da escravidão. Teve um impacto muito grande na economia do país, na sociedade, né? Primeiro, com a perda dessa mão de obra escrava, né? Impactou, obviamente, no mercado. Em seguida, a inserção dessa população negra na sociedade, né? De uma forma não muito favorável para essa população negra, né? Que na verdade ela não foi inserida, ela foi jogada no meio da sociedade, né? Sem bens, sem nada, sem moradia, sem educação, né? Isso causa uma imensa crise. Além disso, gente, aí vem 1889, né? Também por consequência de 1888, né? da abolição da escravidão, teve uma influência muito grande em 1889, quando acontece o golpe militar liderado pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, né? Que derruba a monarquia no Brasil e instaura um regime republicano, né? Instaura um regime republicano, que aí esse regime republicano, o Estado republicano, ele é muito voltado para atender aí nesse primeiro momento aos anseios do mercado, né? Ainda agrícola, né? Ainda rural,
brasileiro, que é a indústria cafeeira, né? E a indústria agrícola, né? O agropecuarista, né? De São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? A famosa política do café com leite, né? O café de São Paulo e leite de Minas Gerais, né? Então, gente, estava acontecendo esse processo de mudança no Brasil, né? E no mundo, né? E o que estava acontecendo no mundo acaba influenciando o Brasil. A gente tem, por exemplo, lá na Europa, começam a acontecer os primeiros movimentos vanguardistas, tá? Que, na verdade, tiveram seus precursores lá no século XIX a partir de movimentos que começaram a romper com as normas da arte tradicional, né? Uma arte que era bastante realista, uma arte que tinha que refletir, que tinha que reproduzir a realidade com uma certa fidelidade, né? Os retratos, as paisagens tinham que ser muito fiéis, né? Porque, na verdade, o artista, né, para ser considerado artista no século XIX, ele tinha que ser talentoso no sentido de virtuosismo, ele tinha que saber pintar de uma forma muito fiel à realidade, muito realista, né? Ele tinha que mostrar muita habilidade manual, né? Muita técnica fina, né? Aquela coisa assim, tinha que mostrar primor. E aí vem um movimento no século XIX, ainda no finalzinho do século XIX, que rompe com essa norma, né, do realismo. Até porque o que aconteceu, gente? No final do século XIX foi inventada uma coisa chamada fotografia. E aí o povo lá no final do século XIX começou a pensar, poxa, para que um pintor ter tanto trabalho para pintar um retrato de uma pessoa extremamente realista, se você tira uma foto. A foto, né, é mais simples, né? Então começou a surgir aí uma crise, né? Qual é o papel do pintor? Qual é o papel do artista? Se hoje você tem essas tecnologias que parecem substituir o artista vai ter que se reinventar. E aí surge o movimento impressionista, lá no final do século XIX, né? A pintura impressionista, né, ela procura ser mais subjetiva do que objetiva. O que interessa não é a realidade em si, mas como eu vejo a realidade, como eu imagino a realidade, como eu penso a realidade. Quais as minhas impressões, né? Qual é a impressão que eu tenho da realidade? Como eu posso imprimir a realidade, né? Então, com artistas como Monet, né, a gente tem esse movimento surgindo aí, o movimento impressionista. Monet e outros artistas importantes como Van Gogh também. Van Gogh talvez seja o maior nome do impressionismo, né? Aí a gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança da normatividade artística, né? E aí, começando com esse movimento, aí a gente tem os movimentos vanguardistas do século XX. Começando em 1900, né? 1901, 1904, ali, os primeiros artistas lá na Europa começam a desenvolver os movimentos, né? a dar início aos movimentos de vanguarda. A vanguarda artística europeia são artistas que procuram
cortar os laços com a arte tradicional, com a arte do século XIX e fazer uma nova arte, criar um novo conceito do que é arte. E aí você tem aí gente como os pintores futuristas, né? O futurismo foi um movimento que nasce na Itália, né? O futurismo italiano, que tem esse conceito, né? De a arte ela tem que trazer esse sentimento de modernidade, esse sentimento do novo, do tecnológico, né? Trazer a tecnologia, trazer o movimento. A expressão do movimento é algo que está muito presente na arte futurista, né? As máquinas, né? Eles têm pinturas representando os trens, as locomotivas, né? Os automóveis, né? E aí o uso daquelas linhas que indicam o movimento, como a gente tem no desenho animado hoje em dia, né? Quando você quer representar alguém se movimentando, aí faz aquelas linhas, né? Como se estivesse deslocando o ar. As formas mais abstratas, né? As cores, né? Um colorido muito vivo, né? Uma diversidade de cores, de formas. E se tem uma coisa que é comum a todos os movimentos vanguardistas do início do século XX, é a quebra desse compromisso com o realismo na arte. A arte não tem que ser fiel à realidade, né? Você pode inovar, você pode... um grande exemplo, né, dessa arte do século XX foi um representante de um outro movimento que vem logo depois inspirado no futurismo, na verdade, vem, né, na França surge o movimento cubista, né? O cubismo surge na França e vai influenciar vários outros lugares do mundo, né? Como influenciou um pintor espanhol, né, muito importante, chamado Pablo Picasso, né? As pinturas de Picasso, você vê, não tem nenhum realismo, não são obras assim que você vê assim, a representação humana quase como um retrato, uma foto, não, né? Algumas das pinturas de Picasso parecem desenhos de crianças, mas ali tem muito significado, né? Ali tem muito conceito, né? É uma arte que tem um conceito por trás, mais do que a sua forma, né? E tem sua beleza. Aí nós tivemos o futurismo, né, que surge na Itália, o cubismo surge na França. A gente tem o movimento expressionista, né, de origem alemã. Aí a gente tem também o dadaísmo, que foi um movimento bem interessante, porque aí a quebra com a racionalidade, a quebra da razão, né? O dadaísmo é a arte do sem sentido, a arte do nonsense, né? A arte do absurdo, né? Não tem qualquer compromisso com a razão, né? O que é a arte? A arte não precisa ter significado. O que essa obra representa? O que ela significa? O que ela quer dizer? Ela não quer dizer nada, ela é um total absurdo, né? Existe um texto que traz como uma receita de como se escrever um poema dadaísta. Você pega uma folha de jornal, né? Você recorta as palavras todas as palavras que você encontrar, pode ser vários jornais, né? Revistas, e aí você pega aquelas palavras recortadas, você joga num saquinho
né? Mistura tudo, embaralha tudo e aí você começa a puxar as palavras aleatoriamente. E você constrói um poema dadaísta. Ou seja, são palavras aleatórias, né, misturadas, certo? Completamente descoladas do seu sentido original, do seu significado original. Né? E aquilo, né, o sentido da arte dadaísta não tem sentido. Essa é a tônica da arte do século XX. Tá? É uma arte que tem como objetivo se descolar completamente de tudo que é tradicional, de tudo que é antigo. A arte do novo, a arte do moderno. Tá? E aí, por fim, a gente tem o movimento surrealista. Tá? Um movimento surrealista um pouco mais tardio, né? Já não é das primeiras décadas do século XX, né? Mas o movimento surrealista é um desses movimentos vanguardistas do século XX que tem como característica essa quebra da razão, da racionalidade. É justamente a arte da imaginação, a arte do imaginário, do irreal. Né? As pinturas surrealistas, elas trazem figuras míticas, figuras, né, coisas que você jamais veria na realidade. Né? Vou colocar aqui, inclusive, alguns exemplos de algumas pinturas surrealistas para vocês verem. Então, esses movimentos do início do século XX, que surgiram na Europa, né, as vanguardas europeias, que é como esses movimentos são chamados, né, os movimentos vanguardistas da Europa, são os movimentos que vão influenciar a literatura e a arte do século XX no Brasil de uma forma um pouco mais tardia, né? Porque as primeiras manifestações literárias brasileiras, elas são ainda de influência muito forte do século XIX, do realismo, né, do parnasianismo, tá? Mas a partir da década de 20, a gente vai ver o Brasil cada vez mais, né, sofrendo essa influência da vanguarda europeia. Essa aula eu encerro por aqui. Eu fiz mais uma introdução histórica, né, à arte, à literatura do século XX no Brasil. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente de como foi essa literatura brasileira no século XX. Então, até a próxima. Tchau, tchau.